Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite para vocês aí. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho que já foi pregada em todo mundo. Hoje o Evangelho é compartilhado, E falar dos feitos de Deus, nós defendemos a obra consumada, pecado perdoado, dívida paga, e nós já nascemos no reino do Pai. Então você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, aperte a opção todas e não esqueça também do seu like, é muito importante. Hoje nós estamos com um tema, meus irmãos, aqui, o anjo que se enganou. O anjo pode se enganar? O homem, eu sei que ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem conhecerá? Mas agora um anjo enganar uma profecia é meio complicado, Mas existe pessoa que defende essa ideia ainda. Ou ele errou, ou ele não soube falar a palavra certa no hebraico, E nós vamos analisar Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então o anjo disse para João, com a revelação ali, o anjo estava falando que enviou o anjo para mostrar as coisas que em breve iria acontecer. Versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, meus irmãos, está aí. Todo mundo conhece o Apocalipse. É um livro que traz medo para alguns que hoje, graças ao nosso bom Deus, eu já não tenho mais medo e eu sei que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70. A maioria hoje dos canais que tem pregado já tem certeza, ciência disso. Na realidade, o povo hoje não quer entender que a reforma já começou há muito tempo. Esse evangelho que pregaram para nós há mais de 2000 anos, não tinha internet, não tinha muito conhecimento das coisas que estavam ocultas, mas hoje com a tecnologia tem avançado, hoje esse conhecimento chegou até nós e já não erramos mais com a Bíblia na mão. Conforme eu disse, o Apocalipse não vai se cumprir, ele já se cumpriu. Uma profecia não vai se cumprir duas vezes a mesma profecia. Então o mundo ele anda no terror e no medo. A religião implantou no coração do homem, na mente. As crianças já nascem com o Apocalipse na cabeça. E cada tragédia que acontece, as pessoas retribuem que Jesus está voltando. Jesus não pode voltar porque ele já voltou pela segunda vez. Ele não vai vir terceira vez. Ele já veio, julgou a nação de Israel, fez tudo novo e nós já nascemos no reino. Mas a liderança, eles insistem que Jesus vai voltar, vai vir o fim do mundo, vai vir o Armagedon, repetir tudo de novo. E quando você entende essa obra consumada, meu irmão, você descansa no reino implantado por Deus desde o primeiro século. Então, na Primeira Guerra Mundial, Jesus está voltando. Na Segunda, Jesus está voltando. Toda pandemia que acontece, sempre tem os pregadores do Apocalipse, mas nunca acontece nada. Por que não acontece? Porque é mentira. É mau entendimento. Isso hoje é história para a humanidade hoje. A humanidade precisa ser liberta desse conhecimento que Jesus está voltando.
As pessoas dizem que eu prego heresia, eu vou pagar um preço caro. Meus irmãos, se tiver de pagar algum preço caro, vai ser aqueles que pregam que Jesus vai voltar, porque eles anulam a verdade da Bíblia e para afirmar essas mentiras. Para hoje é mentira, mas para o primeiro século não. Ele falou que ia vir e ele veio. Tem narração nas histórias, principalmente no livro de Flávio Josefo, que foi a CPAD que lançou esse livro, mas eles não conhecem a profundidade que está no conteúdo desse livro. Nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7, que o anjo aparece para João, notificando eles as coisas que em breve iria acontecer. Agora no capítulo 10 de Daniel, nós vamos ver o anjo dizendo para Daniel que era para ele escrever, igual disse para João, a profecia, que o tempo iria demorar. Agora você preste atenção, será que existe algum erro entre o anjo de Daniel e o anjo de Apocalipse? Será que um anjo pode errar? A profecia de Daniel se cumpriu em Cristo lá. Quando Jerusalém recebeu o Messias, ele seria cortado, tirado. E o anjo estava falando dessa profecia. Mais ou menos de 400 a 500 anos a profecia de Daniel se cumpriu. E agora o de Apocalipse, que o anjo disse que era para em breve. Será que é 12.000 anos? Então, vamos analisar e com a mente pensante e sarada, não tem algum erro nessa teologia que ensinaram para nós? Um anjo disse que o tempo ia demorar, demorou 500 anos. Agora o outro disse que o tempo estava breve, já tem 12.000 anos. Até quando as pessoas vão engolir esse erro e esse entendimento que não tem firmeza na Escritura? Daniel 10, versículo 14, vamos ver aqui. Eu vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo no fim da história. Fim da história ou fim dos tempos, era a mesma palavra. Porque o cumprimento desta profecia ainda está muito longe. O anjo disse para Daniel que a profecia dos fins dos tempos ainda estava muito longe. De Daniel até Jesus, eu não tenho exatamente o cálculo, mas é mais ou menos de 400 a 500 anos. Se o anjo disse que o tempo iria demorar e demorou 500 anos, agora, em Apocalipse, ele disse que o tempo estava próximo e já vai para 12.000 anos. É os anjos que erraram ou é o homem que não soube interpretar esses versículos e empurra esse fim de tempo com a barriga e vai enrolando e não acontece nada? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente acontecerá. E enviou-as pelos seus anjos, as notificou a seus servos João, o qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado é os que ouvem as palavras destas profecias e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Será que aqueles irmãos, eles foram enganados quando disse que o tempo para eles estava próximo? Ou hoje o mundo está enganado
na religiosidade, afirmando essas palavras que não são para nós hoje, que era para aquela geração. Para que o anjo enviaria 7 cartas às igrejas? Ou as cartas às igrejas, as 7 cartas mesmo, as 7 igrejas da Ásia, preparando eles para a tribulação e para a vinda de Cristo, se Cristo não ia vir? Agora, tem lógica uma carta dessa chegar nas suas mãos dizendo que ele está bem próximo? É para guardar aquilo que nós temos para que ninguém roubasse a nossa coroa? Meus irmãos, não tem fundamento. Hoje, quando a gente defende essa obra consumada, que essas cartas servem para conhecimento, mas não o que vai acontecer na nossa vida, as pessoas não conseguem nos entender. Mas isso precisa entender pelo Espírito de Deus. Os tempos estavam chegando ao fim. Daniel, quando profetizou, meus irmãos, ele estava olhando para o ano 70, para o nascimento de Cristo, e todo aquele contexto do nascimento de Cristo até as 70 semanas de Daniel. Até o fim dos tempos, no ano 70, né? 1970 não. Primeiro século, 50, 60, 70. Em 70, o círculo de Jerusalém acaba e Jerusalém é totalmente destruída, aonde aconteceu o fim dos tempos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: todas essas coisas sucederam a eles como exemplo, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirva de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Então Paulo tinha em mente a profecia de Daniel, todo o fim da história, e ele disse que aquilo foi escrito. Paulo está narrando a história do povo de Deus que saiu do Egito. Aquilo era uma lição para eles. Tudo aquilo aconteceu como exemplo para eles não repetir as mesmas coisas, pois o fim dos tempos tinha chegado na época de Paulo. Eram os últimos tempos do que escreveu o anjo torna a revelar a João. Os últimos dias estavam acontecendo lá. Últimos tempos, últimos dias e últimas horas. Então os últimos tempos era lá. Atos capítulo 2, versículo 16. Diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que é que Joel profetizou em Joel 2, 28? Que aconteceria nos últimos tempos, ou nos últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso acontece no Pentecoste. Pedro pega a palavra e diz assim no versículo 17: isso foi dito para que se cumprisse o que estava escrito no profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. Então, Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro está ali reunido com os irmãos e vem sobre eles o Espírito Santo, a promessa de Joel. A promessa de Joel era para os últimos dias. E Pedro diz: esses homens não estão embriagados. Isso foi para que se cumprisse o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias Deus derramava do seu Espírito.
Então Pedro afirma que eles estavam vivendo os últimos dias. Não existe últimos dias hoje, biblicamente, meus irmãos. Sai desse engodo. Os últimos tempos, últimos dias, agora é a última hora. No ano 65, 66, que João narra essa história, avisando a comunidade que estava chegando às últimas horas. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. João, com certeza, passou lá ou tinha enviado algumas cartas, anunciando que a última hora iria chegar. E como eles iriam saber que as últimas horas iria chegar? Quando manifestasse os anticristos. Quem era o anticristo? Era um líder. Para o mundo global hoje, o anticristo é um homem, um líder religioso. A Bíblia desmente isso. O anticristo não é um líder religioso. Era um homem ou uma mulher que não aceitava que Cristo veio em carne. Esse era o espírito do anticristo. E eles eram tidos como espírito. Uma pessoa ganhava o nome de espírito. Então essa pessoa era anticristo. Negava a ação de Cristo, dizendo que Deus não veio em carne. Então esse era a pessoa ou o espírito que negava a Cristo. E João disse: quando vocês veem essas pessoas que saíram do nosso meio, mas não é do nossos, vocês vão saber que é chegado a última hora. E hoje as pessoas querem trazer isso para os nossos dias de hoje, século 21. Pelo menos para nós que conhecemos as verdades, não bate bem. As últimas horas não pode demorar, meus irmãos, 2.000 anos. Você não acha que tem alguma coisa meio tumultuada nessa teologia que passaram para nós? O anjo disse que estava próximo. Paulo disse que tinha chegado o fim dos tempos. Ele disse que tinha chegado os últimos dias. Pedro disse que os últimos dias estavam acontecendo no Pentecoste. João, acabamos de ler que ele estava dizendo que era a última hora. O que faltava então? Faltava a destruição e a vinda de Cristo no ano 70 para encerrar toda aquela geração e fazer tudo novo. A palavra em breve seria 2.000 anos. Paulo escreve para nossos irmãos em Roma, dizendo assim: E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo escreve aos nossos irmãos, se você for fazer uma análise desse texto, animando eles, porque eles estavam passando por tribulação. Era um Satanás mesmo que estava ali, atrapalhando os irmãos, ou era alguém que perseguia eles? Que Paulo sempre jogava para os judeus, aqueles que não criam em Cristo. Ou era o Império de Roma que estava ali? Que Paulo estava dizendo: em breve o Senhor vai destruir Satanás debaixo dos seus pés. E hoje as pessoas estão pisando, dizendo eles que estão pisando no diabo, cortando a cabeça dele. Meus irmãos, Satanás já foi destruído mais de 2.000 anos. E não era um ser das trevas, era aquilo que era ao contrário ao povo de Deus. Então eu deixo essa reflexão para você. Qual o anjo que errou? Eu fico que os homens que erraram. Agora, o anjo trouxe a mensagem certa para Daniel, que o tempo iria demorar, que demorou 500 anos mais ou menos,
E o anjo de Apocalipse, ele diz que em breve, quando o Apocalipse é escrito, ele diz assim, escreve as coisas que aconteceu, o que estava acontecendo no período que ele estava escrevendo e aquilo que iria acontecer em breve. Então, o breve que o anjo disse já aconteceu no ano 70, que todo o desfecho da história terminou ali. E aquele que estava assentado sobre o trono depois da queda de Jerusalém, ele disse assim, eis que eu faço nova todas as coisas. Quando eu e você nascemos, meus irmãos, nós não nascemos naquele mundo velho, na transição da lei para a graça. Nós já nascemos no reino estabelecido por Deus. Não temos nada com aquele mundo. Se é a nossa matéria, meus irmãos, o que restou daquele mundo é apenas a matéria. Mas Deus não olha para a sua matéria. Deus, ele olha para o ser espiritual que mora em você. E você, com a mente sarada, você pode dominar bem a sua carne. Melhor noite para você. Paz eterna, até uma outra oportunidade.